Salut tout le monde, est-ce que vous allez bien? Moi je vais très bien. Então hoje eu poderia estar aqui trazendo algumas definições para você, ou até mesmo algumas dicas e expressões, ou dicas de conjugação, etc. Mas hoje eu gostaria de fazer algo diferente. Então, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma lei que vai, de uma certa forma, mudar a sua concepção. Se você já conhece essa lei muito bem, você com certeza está aplicando ela e está tirando muitos benefícios dessa lei, mas se você ainda não conhece ela, eu acredito que vai ajudar bastante você na sua busca por conhecimento, na sua busca por informações, né? E como melhorar a sua fala, a sua compreensão, a sua escrita, a sua leitura, etc, etc. Então, hoje nós vamos falar sobre a lei de Pareto, ou então em francês, la loi de Pareto. Loi, então, querendo dizer lei, la loi de Pareto. A lei de Pareto é uma regra, né, uma lei que muitas pessoas conhecem. Eu tive a oportunidade de conhecer essa lei em um livro de um autor francês chamado Olivier Roland, um livro muito bom que se intitula, deixa eu ver se eu lembro, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Traduzindo seria todo mundo não teve a chance de dar errado nos estudos, né? Um livro muito interessante, muito legal mesmo. E então eu tive a oportunidade de conhecer essa lei e desde então o meu aprendizado, a minha maneira de aprender as coisas, ou até mesmo a minha maneira de lidar com as situações durante o dia foram mudando au fur et à mesure. Au fur et à mesure é uma expressão para dizer que ao longo do tempo, né? Pouco a pouquinho foi mudando, au fur et à mesure. Então, é a famosa lei, né, dos 20-80. 20-80. 80% dos resultados são frutos de 20% de ações, ou então 20% das causas produzem 80% de consequências. A gente pode colocar essa teoria, né, em várias áreas da nossa vida. Na nossa vida cotidiana, vamos lá, um exemplo. Digamos que 20% dos seus amigos geram 80% da sua felicidade. E como que eu vou aplicar isso no francês, né? No meu aprendizado do francês. Algumas brincadeiras, né, que surgiram ao longo do tempo, quando eu falava sobre essa lei, né? As pessoas falavam, mas e o Kiko? E o que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver com isso, até porque tipo, a gente pode realmente aplicar essa lei dentro do aprendizado de maneira que você vai ficar cada dia melhor e vai buscar as informações corretas. Porque hoje nós vivemos em um mundo de informações, né? Você sempre vai pegar fragmentações, você vai pegar porções de tal coisa e vai emendar com tal coisa e assim por diante. Entrando já no francês, né? Digamos que 80% de uma conversa básica, né? Você, por exemplo, que quer aprender a ter uma conversa básica, uma conversa cotidiana, digamos que 80% dessa conversa vai ser gerada por 20% de palavras. Vamos lá, 3.000 palavras básicas, por exemplo. Digamos que você precisa só de 20% de tudo que você está aprendendo hoje para poder ter uma conversa básica, uma conversa cotidiana. Isso não é dito por muitos professores ou páginas, etc., porque isso gera independência. Por exemplo, a partir do momento que você consegue selecionar tudo aquilo que você vai aprender, isso vai gerar uma certa independência vis-à-vis do professor. Vis-à-vis é uma expressão para dizer em relação ao professor. Okay? Vis-à-vis. Vis-à-vis, tipo, em relação a tal coisa, vis-à-vis do professor, em relação ao professor. Isso vai gerar uma independência. E não é o que muita gente quer, né? Eu não tenho nenhum problema com isso, por exemplo. Mas muita gente vai querer realmente que você fique dependente das informações. Você tem que selecionar as informações. Selecionar as informações, buscar realmente o essencial. Essa loi de Pareto, lei de Pareto, nada mais é do que seleção, né? Seleção daquilo que realmente vai trazer o seu resultado, entendeu? 20% das suas ações vão gerar 80% de resultado. Então, aqui eu vou trazer logo após muitas dicas sobre, né, como trier. Trier é selecionar todas as informações e o que realmente estudar, porque acho que
uma das grandes dificuldades hoje de todas as pessoas que estão aprendendo o francês, seja por vontade própria, no sentido autodidata, né? Ou com professor, é simplesmente o fato de não saber o que estudar. Eu realmente vivi isso, até porque quando eu comecei a aprender a tocar guitarra, eu não sabia o que estudar, né? As informações eram tantas que eu não sabia nem por onde começar. Mas por que não começar pelas notas básicas, entendeu? Por que não começar pela base? Eu vejo assim a língua francesa como um grande edifício. Se você quer construir um grande edifício, você vai ter que começar pelas bases. Não adianta começar pelo telhado. Muita gente está pulando etapas. Se você não tiver as bases sólidas, você não vai conseguir evoluir. Você vai acabar aprendendo coisas que você não precisa aprender no momento. No momento você precisa aprender só os 20%. Só realmente aquilo que é essencial para você. Tem uma frase, né, que diz assim: trop d'information tue l'information. Trop d'information tue l'information. Informação sendo informação, né? Trop sendo muito ou muita, né? Trop d'information, muita informação, tue, mata l'information. Muita informação mata a informação. Então, como procurar aqueles 20% que vão gerar uma conversação tranquila, uma conversação cotidiana, uma conversação onde você vai ficar à l'aise. À l'aise é bem, né? Deixa eu ver aqui uma outra expressão para à l'aise. Você vai ficar tranquilo, ok? Então, não adianta você aprender, por exemplo, o que quer dizer carrapato, sabendo que você está estudando o início, né, as bases, sabendo que você está pegando realmente a apresentação, né? Bonjour, je m'appelle X, j'habite à X, je vis à X. Não adianta querer aprender coisas que você não vai precisar, que não vão fazer parte dos seus 20%. Eu vi, né, essa semana em uma página ensinando como que se falava carrapato, mas tipo, na minha cabeça eu falei, mas tipo, as pessoas não estão procurando isso. Mas inconscientemente vão colocando isso na sua cabeça de que você precisa disso, você precisa disso. Quando que na verdade você tem que selecionar, entendeu? Você não precisa saber como que diz impedimento, ou quais são as primeiras frases que o Messi vai ter que aprender porque chegou no PSG. Você não precisa saber como dizer hors-jeu, impedimento, ou então escanteio, corner. Isso talvez não faça parte dos seus 20%, a não ser que você esteja estudando futebol. Mas realmente procurar aquilo que vai fazer você dar um boom assim na sua fala, na sua compreensão, etc. E tudo isso é uma seleção. Em relação aos estudos, como que eu vou tirar proveito, né, dessa loi de Pareto? Como que eu vou estudar 20%, entregar 20%, né, para obter 80% de resultados? Você vai estudar 20 minutos todos os dias. É algo que eu já venho falando há um tempo. 20 minutos todos os dias. Agora, não adianta você estudar 20 minutos hoje e amanhã e depois de amanhã não estudar e assim por diante. Estudar, vamos lá, 2 vezes por semana. Não vai valer a pena. Se você quer aprender o francês em 3 meses, aprendendo as bases, né? Uma conversa cotidiana com alguém, em 3 meses, você vai ter que realmente estudar todos os dias. Todos os dias. É melhor você estudar 20 minutos todos os dias do que 3 horas hoje, 3 horas semana que vem, 3 horas não vai ser eficaz. E aqui o nosso objetivo é de falar o francês o mais rápido possível. Então, estudar todos os dias 20 minutos. Mas assim, o que estudar, né? As pessoas sempre fazem essa pergunta para mim, mas assim, o que eu devo estudar? Eu acho que o importante é você saber, né, para que você está estudando. Por que eu estou estudando francês? Eu falei em outro vídeo que eu postei anteriormente, qual é o seu objetivo, né, na língua. Se você quer ser professor de francês, se você quer simplesmente ter uma conversa com amigos, uma conversa cotidiana, se é para trabalho. Eu dei bastante aulas para as pessoas que queriam simplesmente saber falar no trabalho, saber ir na esquina ou nos órgãos administrativos, etc. Se você quer aprender a apresentação, então vamos estudar a apresentação. De nada adianta a gente estudar sobre o carrapato, entende?
Porque não vai fazer muito sentido, a gente vai perder tempo. Começa a fazer uma seleção, né, de tudo isso. Estudar gramática é importante? Bom, na minha concepção, eu particularmente gosto bastante de estudar a gramática de uma língua, até porque assim eu consigo entender melhor, mas isso sou eu. Isso não quer dizer que você também necessariamente precisaria estudar a gramática. Até porque a gramática francesa ela é bem complicada, né? Eu não estou falando isso para te décourager, né? Tirar a sua coragem, mas para realmente mostrar que ela é um pouquinho complicada, ela não é tão fácil assim. Então eu não acho que você deveria deixar de lado, mas estudar os 20% que são importantes, né? Igual conjugação. Ah, eu tenho que estudar todos os tempos? Não, eu acredito que não. Você precisa estudar simplesmente os tempos que você vai usar. E outra coisa é a imersão. Imersão naquela língua. É importante você entrar naquela cultura, né? E para isso você vai escutar rádio, jornal, se você não gosta de jornal, assistir um filme, uma série na Netflix, ou então ler um livro. Ler um livro, ler blogs, isso ajuda bastante, né? Agora, uma coisa que eu acho bem interessante é ler livros. Por que ler livros? Para quem é leitor, quando você está lendo um livro, você não vai conhecer necessariamente todas as palavras que estão sendo ditas naquele livro. Então você vai conhecer algumas palavras e aí você vai buscar a tradução de uma ou duas palavras que você não conhece. Uma técnica que eu usava bastante era o fato de começar a ler um livro e toda palavra que eu não conhecia eu ia colocava lá um stabilo. Stabilo é um, deixa eu ver se tem aqui, isso aqui. Stabilo, tá até escrito aqui, a gente fala pelo nome da marca mesmo, né? Eu passava em cima da palavra e quando eu terminava um capítulo, eu voltava, pegava o dicionário e buscava a definição daquilo, né? Então, outra coisa bastante importante, isso me fez lembrar, é você ter um dicionário com você. Você vai ficar buscando definições e às vezes nem vai ser não vai ser a definição correta. Eu já vi muitas páginas divulgando definições que não faziam sentido, né? Simplesmente por ter procurado no Google Tradutor. Então acho que o Google Tradutor ele ajuda sim, mas não é o método a ser usado, não é o que eu aconselharia você a usar. Até porque o Google Tradutor ele traz às vezes muitos erros. Eu peguei algumas frases, né? Eu falei, vou fazer um teste aqui para ver o que o Google Tradutor faz com essas frases. Coloquei lá umas frases em francês e a tradução se aproximava daquilo que eu buscava, mas não era realmente aquilo, né? Então é importante você ter um dicionário para ir buscando as palavras pouco a pouco, e pouco a pouco você vai montando, né, esse quebra-cabeça, pouco a pouco você vai construindo esse edifício. E como eu dizia, melhor um pouquinho todos os dias do que muito em um dia e depois fazer só outra semana ou só o próximo mês, né? Então estude os 20% daquilo que vai trazer 80% dos seus resultados, né? Eu, por exemplo, hoje estou estudando alemão. Alemão é uma língua muito bonita. Eu achei, assim que eu comecei a estudar na faculdade há 2 anos atrás, mas depois eu parei. E agora eu voltei a estudar, né, novamente. E assim, eu fui buscar realmente os 20% daquilo que eu queria. O que eu quero hoje? Eu quero ter uma conversa básica em alemão. Então, para isso, eu busquei os 20%, né? Estou buscando os 20% daquilo que vai me fazer falar o básico do alemão, né? Não vai adiantar eu buscar o que quer dizer, sei lá, gramado, por exemplo. Até que talvez poderia servir, né? Mas carrapato, eu insisto em carrapato porque eu achei muito engraçado. Mas é isso. Então é os 20% daquilo que vai trazer os seus 80% de resultado. Okay? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um comentário. Se você não concordou com alguma coisa que eu falei, pode deixar o comentário também, não tem nenhum problema. Compartilhe se você achou interessante, se eu trouxe valor para você. E me ajude nos comentários sobre um outro assunto que você queira saber, né? Aqui eu trouxe a lei de Pareto, mas eu posso muito bem trazer uma mini aula, né, sobre passé composé, ou présent, ou conjugação, ou gramática, ou até mesmo métodos de aprendizado, né? Por exemplo, esse do livro que eu uso, inclusive, é bastante interessante. Assim, eu aprendo todo dia várias palavras. Em outro vídeo também eu vou falar sobre o método
de l'apprentissage espacé vai ser para outro vídeo, ok?